Voltamos aqui, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito de hoje. A gente traz a psicóloga e mestre em psicologia social, Fernanda Buckeridge, que está discutindo aqui conosco a questão do estudo, seu estudo de mestrado, que fez ali, vamos chamar de uma etnografia, digamos, um estudo de campo ali, com as presidiárias para saber que tipo de percepção elas têm dessa experiência. Mas antes de devolver a pergunta, trazer uma nova pergunta, eu quero retomar um ponto, pessoal, sobre o qual a gente estava falando no final do primeiro bloco, que é o seguinte. Fernanda, você já tinha dito que existe sim muita contiguidade, muita afinidade entre a prisão e o entorno social. Não só o entorno imediato, como a própria sociedade. Ou seja, não é apenas o encarceramento do doente. A doença transcende muito fortemente os muros da prisão. E aí eu te pergunto, como é que as histórias, as vivências dessas presidiárias mostram isso? O que elas podem mostrar, inclusive, de sanidade em relação à sociopatologia que as encarcerou ali? O que era espantoso, né? Bom, é uma penitenciária feminina que, além de trazer as questões de punição, do crime, traziam as questões de gênero também, né? Isso é algo que, em geral, as pessoas imaginam ou sabem também, que essas mulheres recebem muito menos visitas do que os companheiros. Por quê, Fernanda? Né? Possivelmente pela questão social mesmo, entendimento de que a mulher teria já um traço mais maternal ou uma tendência a cuidar, aquela mulher que tem que estar ao lado do companheiro em qualquer situação. Em geral, elas fazem visitas, as filas para as penitenciárias masculinas são enormes, as pessoas dormem ali na fila. Isso não acontece na feminina, né? E quais são os fatores que você viu ali que tendem a mostrar que são escassas as visitas? Existem muitos motivos, né? Muitas vezes o companheiro abandona essa mulher quando ela está presa, né? Ou o companheiro já está preso, ou se não está, ele abandona, às vezes forma uma outra família. Algumas vezes a própria mulher escolhe não receber visita, principalmente dos filhos. Existe uma preocupação com o exemplo que ela vai dar para esse filho. Ela não gostaria que ele a visse naquele espaço. E aí, uma preocupação de que... Desculpa, eu só te interrompo. Isso é interessante. Nessa percepção está embutida uma questão, isso está reproduzindo um caráter de gênero, de posição subalterna da mulher muito forte, porque se no presídio masculino existe uma fila de visitas enorme, e a gente sabe que muitas vezes a criminalidade gera prestígio dentro das comunidades ali, é interessante que o homem que comete crime não é um desvio propriamente, mas está fazendo um papel que é legítimo e legitimado. Mas se a mulher transgride e incorre em criminalidade, isso já é um fator de estigma muito grande. Em geral, sim, né? O que a gente observa é que, assim como, né, no mundo da gente, né, não só lá dentro da penitenciária, ainda que muita coisa tenha caminhado, né, mas existe ainda essa questão de que o feminino ele pode encontrar um lugar de respeito ou de respeito mesmo, assim, na medida em que ela se associa a um homem que é respeitado. Né? No crime, isso é muito forte. Muitas vezes acontece também. Né? Não só o homem é visto, assim como aquela mulher que se associa a um homem que tem poder nesse campo, também, de alguma forma, passa a ter algum poder. Como fator de ascensão social e reconhecimento. Social. Isso. Tá. Isso é uma das questões. Né? Existem outras diversas, né? Eu estava te contando antes, né, na conversa que a gente teve antes daquele programa, que muitas das penitenciárias não foram criadas para receber as mulheres. Elas eram penitenciárias masculinas que foram adaptadas, né, para receber essas mulheres, mas não muito bem adaptadas. Se é que dá para pensar numa penitenciária bem adaptada, né? Claro. Mas, sobretudo brasileira. Brasileira, ou qualquer que seja, né, penitenciária que se adapte, é uma coisa complicado a gente pensar. Quem se adapta é o preso, jamais a instituição e a administração a eles. Sim, mas que desconsidera questões que são do corpo da mulher, ou mesmo da vivência, da forma como ela lida com a família dela, essa questão de receber um filho que é pequenininho e às vezes preferir não receber essa criança porque a criança precisaria passar por uma revista que é invasiva e a mãe pretende preservar essa criança.
A questão da maternidade é um tema que vem muito colado na figura da mulher ainda, né? Diferente da figura masculina, né? Isso não é tão colado um no outro, né? Na questão da mulher, sim, né? E principalmente nas relações que elas estabelecem entre si, que acaba separando, tornando mais solitária essa experiência, né? Em que medida? Na medida em que existe um discurso corrente de que em mulher não se pode confiar. Que é muito próximo do que é visto aí, em termos de lugar comum, mas que é um lugar comum identitário para o gênero feminino, colado historicamente, da noção de que a mulher é extremamente competitiva. É curioso, pessoal, que a sociedade historicamente dominada pelo homem, ou seja, o homem é o agente competitivo por excelência, é o dominador historicamente associado. Mas o homem atribui ao dominado historicamente, que é a figura da mulher, a competitividade que lhe é própria para a dominação. Curioso esse aspecto. Elas se veem como competidoras umas das outras. Sim, competidoras e traiçoeiras, algo que como se eu não posso demonstrar qualquer tipo de sentimento, e aí sentimento como uma fragilidade, uma fraqueza, né? Que nos dá muito a pensar né, se a gente lembra que, em geral, historicamente, sentimento vem muito ligado à questão do feminino e racionalidade à masculina, né? Claro. O que as deixava ainda mais isoladas, né? Pensar sem visita, sem poder fazer algum tipo de vínculo, e a questão que fica é assim, bom, se não se pode confiar em mulher, e é uma mulher quem está dizendo isso, aonde que está essa questão, então, né? Se eu identifico no outro. Interessante. Você é uma mulher, tem procedência social diversa das presidiárias ali, dada, né, a possibilidade de a pessoa fazer um mestrado no Brasil pressupõe muito mais oportunidade do que aquelas pessoas ali. Como foi a sua própria, as suas sensações? Como é que foi a sua relação com a sua própria posição de classe e também com a sua proveniência de fora ali, tanto do contexto social quanto de fora do presídio, nessa relação? Como é que você foi vendo? Como é que a sua relação foi se transformando ao longo da tua pesquisa, Fernanda? De fato, é bastante diferente, né? Eu não posso dizer de maneira alguma que a experiência da prisão era algo familiar para mim, né? Inclusive pensando em prisão feminina, né? Para mim me vinha a questão do masculino. E aí você começa a descobrir esse outro universo, mas assim como muita gente, a ideia da prisão que me vinha antes de começar esse trabalho era de um lugar em que eu ia chegar e as pessoas seriam hostis e que seria difícil chegar. Eu sou branca, né? De classe média, a maior parte das mulheres são negras ou são descendentes de negros. E aí o que foi surpreendente foi o contrário disso. Foi uma recepção calorosa como uma possibilidade de ter uma experiência diferente dessa questão da confiança, porque a gente ocupava um lugar diverso, não era porque a gente era incrível, nem nada disso. Você falou para mim lá na nossa conversa antes que essa abertura com relação a vocês era muito diversa da mudez com outros agentes penitenciários, não só os agentes penitenciários diretos, mas com outros funcionários da prisão. Matiza isso pra gente, comenta isso pra gente. Por que elas se abriam mais com vocês e praticamente não se abriam com os demais? É um mundo que fica muito polarizado nesses papéis, né? Então, você é a presa ou você é o que elas chamam de polícia, que polícia abrange desde do psicólogo até o agente carcerário, até alguém que representa aquela instituição total, né? E a ONG em que eu trabalhava ocupava um lugar que não era nem o nós nem eles, né? Não era nem um interstício ali. E além disso era uma ONG que já estava fazendo esse tipo de trabalho há algum tempo, sem que, a partir desse trabalho, nenhum outro tipo de problema tivesse decorrido, tanto para a instituição como para as próprias presas, em termos de confiança mesmo do trabalho. Então, sabido isto, né, era possível ocupar um lugar em que elas sabiam que alguns conteúdos poderiam vir à tona, sem que isso fosse uma ameaça, como em outros lugares, né? Seja entre elas, né, o risco de parecer frágil, de dar algum conteúdo que possa ser usado contra ela, e assim também com quem era a polícia, né?
como um conteúdo que pudesse depois depor contra ela ou Tá. pudesse gerar algum tipo de problema. E a possibilidade de estar junto também, em grupo, né? São oportunidades em grupo, não agrupamento, né? Elas não Tá, estavam simplesmente claro. reunidas lá. Isso acontece em outras situações. Mas a possibilidade de sentar ali junto em roda Quantas pessoas, em geral, frequentavam ali os debates de vocês, as reuniões de vocês? de 20 a 35. E vocês iam alternando de pavilhão a pavilhão, de logrador a logrador ali da prisão? Como é que era isso? Havia duplas de profissionais e aconteciam oficinas, 3 oficinas simultâneas, cada uma num pavilhão, Tá. ou 2 num mesmo, mas mais de uma ao mesmo tempo. E aí cada grupo tinha uma questão, uma demanda, mas Isso, conta pra nós. Como é que era como é que era a organização dos debates? Você trouxe essa noção de que vocês queriam trazer as vozes delas. Como é que vocês suscitavam as histórias? Vocês tinham uma articulação, de repente trazendo um texto, um debate, mas como é que vocês suscitavam, dado esse ambiente de silêncio e desconfiança do qual você falou, como é que vocês suscitavam os debates e suscitavam o ímpeto de trazer as histórias à tona? o primeiro ponto era afirmar junto com elas algumas regras que depois eram repensadas, revistas para o próprio grupo, até para que houvesse ali a questão do sigilo, para que elas pudessem falar o que viesse à mente, ainda que com todos os poréns, né? Claro. Mas isso ajudava muito. Depois, muitas vezes, era repensado. A ideia das oficinas era a de trazer provocações, principalmente, né? Atividades em que a situação de estar encarcerado era posto em questão, seja pelo olhar de gênero, né? Porque que ser mulher presa tem suas características próprias, tem suas questões próprias de cidadania, o que é cidadania, né? O que a gente entende por isso, o que isso diz sobre mim, diz respeito ao outro, e pensando que a própria oficina pudesse reproduzir no seu formato o entendimento de cidadania que a gente estava propondo lá, que era justamente não necessariamente que todos concordassem, mas de que pudessem falar em pé de igualdade e debater, mas sem que isso precisasse ser uma questão de o outro cala e eu me imponho e vice-versa. Falando completamente. E entendendo que o conceito de violência, às vezes, é muito mais amplo do que, em geral, vem primeiramente, né, na cabeça da gente, que sei lá, da agressão física. O carrasco e a vítima. O que pode ser uma violência do Estado, o que é a violência da lei, por que a lei leva à prisão em alguns casos, outros não, o que é uma violência que passa por classes sociais, por raça e etnia. Isso precisava ser muito cuidadoso, né? Porque isso mobiliza muitas questões, pode ser doloroso. Isso é uma coisa interessante, pessoal. Quando a gente estava conversando antes do debate e a Fernanda fez essa colocação sobre o possível desespero que poderia advir dessas discussões, porque imaginem vocês, esse trabalho da Fernanda é muito interessante porque fomentava uma série de questões, e como ela está colocando, a tentativa era de politizar, a tentativa era de reconhecer as causas da violência, reconhecer a forma pela qual a sociedade administra a violência. Ou seja, a sociedade e, sobretudo, as suas instituições de poder como mecanismos de construção da violência e criminalização, sobretudo, de determinados grupos. E aí eu te pergunto, como elas recebiam essa abertura de consciência? Elas se politizavam? Isso tinha reversão no sentido de pensar o conjunto político ou não? Isso não se revertia para romper esse individualismo do qual você falou? Como é que quais efeitos vocês foram vendo que surtiam em relação ao trabalho de vocês ali no presídio? Os efeitos eram diversos. Eu acho que o mais marcante é o fato daquelas oficinas continuarem acontecendo com o desejo das próprias mulheres em participar. Então, eram questões que não eram trazidas de cima, fazia sentido, né? Elas abraçavam essas questões, mas as reações eram diversas, né? Havia mulheres que abandonavam a oficina, não voltavam. Havia mulheres que... Vocês perguntavam, vocês iam atrás de saber por que elas abandonavam isso? Algumas diziam, davam algum motivo
eu vou trabalhar, não vai dar tempo, Você alguma até coisa comentou, assim. né, que muitas, no princípio, como existe lá a economia informal, a economia formal dali do presídio, viam, às vezes, o recebimento de uma camiseta, alguma coisa, como importância de estar ali para receber uma moeda de troca depois na economia do presídio, era isso? Isso, a gente entregava uma camiseta que era com o logo da ONG, Claro. né? Mas no início, muitas vezes elas procuravam oficina pensando que essa camiseta pudesse ser trocada por alguma outra coisa, né? Mas no final, algumas vezes, algumas esqueciam a camiseta, Já se ou envolviam customizavam e efetivamente. não trocavam por nada, ficava delas com marcas individuais, né? Essa coisa de eu faço assim, a outra de outro jeito. Tá. Então tem isso também, né? Mas me parece que não era o motivo que mantinha essas mulheres voltando para pensar questões que não eram simples de ser pensadas, né? Lógico. E havia mulheres que simplesmente devolviam a pergunta, bom, tudo bem, é isso, e aí? Que interessante. Isso O que é eu bem posso fazer interessante. diante disso, né? É assim. Nesse sentido, quando ela vinha com esse o que eu posso fazer, vocês problematizavam a separação, o atomismo delas, a individualização, ou não? Como é que vocês lidavam? Se elas rebatessem com essa pergunta, que é muito importante e interessante, qual que era e tendia a ser o comportamento de vocês? Em geral, a gente não dava nenhum tipo de resposta diretiva, né? A gente abria para o grupo pensar, né? Mas que a gente já estava fazendo alguma coisa, né? Quando está pensando essas questões e pensando junto, né? Falando junto, compartilhando isso, o olhar para o outro se modifica, né? Porque é conveniente que as pessoas não se reconheçam como parte de uma mesma coisa, né? Que elas sintam que elas não podem confiar umas nas outras, que um ocupa um papel e o outro, elas não se organizam, não pensam politicamente aquilo que está acontecendo, né? Então, que o fato de já estarmos lá juntas, sentadas, falando disso, com a disponibilidade delas, a proposta da gente chegar lá, já era um grande começo. E não ficava só aí, né? Alguns projetos saíram a partir disso, foi feito um jornal ali dentro em que elas escreviam matérias de diversos tipos, e isso circulava para os outros pavilhões. Interessante, hein? Para que isso acontecesse, né? Além do que representa um jornal, né? Em termos de voz, em termos de comunicação, elas precisarem estar juntas para pensar o que é o conteúdo disso, o que a gente quer passar para os outros. Eu estou considerando ali o olhar do outro, aquilo que eu quero comunicar, poder mostrar habilidades. Muitas pintavam, faziam desenhos. E saiu um grupo de teatro também, foi muito bacana, né? E as cartas, se você pensar que carta é uma forma de eu ir buscar o outro ali, né? De eu me comunicar, e diante das formas que existem, né? Elas escolhem essa. A forma é a visita, as cartas e telefone celular, que não pode, né? Não pode, mas a gente sabe que é tem universal. Aliás, não só no Brasil, isso não é um demérito ou privilégio, dependendo do ponto de vista do Brasil, mas a gente sabe que entra ali. Agora, Fernanda, mas você só tinha... fazer um parênteses. Claro. E a carta não só como um meio de comunicação, mas um meio muito específico, que requer que a pessoa tome um tempo para si, rememore coisas, fale de si, pense, imagine como é que o outro vai receber isso. Né? As cartas vinham com muitas notícias, mas também desejos de proteção, de coisas boas, e notícias de outras mulheres, coisa que, de início, a princípio, não aconteceria. Né? A fulana está te mandando um abraço. Poxa, então você tem conversado com a fulana. Maior, Sim. Claro. Então, isso diz do resultado dessa poder pensar junto. Né? Olha, pessoal, aí... Nesse momento do nosso debate, eu quero retomar a pergunta que findou o primeiro bloco e que deu início nesse nosso segundo bloco. Vocês perceberam que a Fernanda trouxe aqui uma noção de que a mediação feita pelo trabalho da ONG, da qual ela fazia parte, trouxe questões fundamentais para questionar, para pôr em xeque esse atomismo, essa individualização das presas, que só contribuía para que elas se sentissem ainda mais opressas naquele contexto já de violência absurda. Ou seja, era uma violência ao quadrado, a 10ª potência. Aí eu retomo aquela pergunta que abriu o nosso segundo bloco e falo, Fernanda, não é interessante contrastar a taxação da prisão como um ambiente patológico e perceber que essa individualização das presas
é um lugar comum, completo, nos bancos, escritórios, empresas, daqueles lugares que são considerados normais. Ou seja, eu perguntaria a você, você não encontrou apenas entre todas as aspas, lógico, apenas a imagem levada ao limite de uma sociedade extremamente individualista e competitiva que já coloca as pessoas em choques profundos e faz com que ninguém possa empenhar a palavra para ninguém, que a desconfiança seja, seja o substrato sobre o qual a gente caminha. Você não encontrou nesse sentido um grande reflexo, ainda que escatológico e limítrofe, da nossa própria sociedade doente ali, não? Sem dúvida, né? Acho que serve para a gente pensar, tentando não extrapolar totalmente, mas a nossa cidade, né? São Paulo. Vixe, Maria. E pensar como é que a gente lida com vínculos, o que significa vínculo, se é tranquilo, né? Se sentir dependente de alguém, abrir espaço para afeto, como que as mulheres se relacionam entre si, como essas relações se estabelecem no trabalho, por exemplo. Se a gente pode chamar de confiança, né? Ou se não, né? Então, há essa questão. O que me parece é que é como se a gente pegasse uma lupa e amplificasse, né? Questões, pontos que são que a gente convive o tempo todo, mas que também não são muito doloridos de pensar. Né? E aí ficam ali na prisão. Né? A prisão suscita uma série de sensibilidades também. Né? Claro. Ela reflete uma contradição que a gente vê todo dia. Você citou aí alguns jornais que vão para o sensacionalismo. Né? O que há de mais contraditório do que isso? Que é pedir paz, que é pedir que as pessoas se tratem com compaixão e, ao mesmo tempo, exigir de uma prisão que já se diz e já se sabe que não está ali para reeducar, reinserir socialmente, para determinadas pessoas. Né? Isso diz do quanto que dentro de todo mundo, né? De todos nós, isso não fecha, né? A coisa não há uma única voz. Né? E para essas mulheres também não. Né? Olha, pessoal, vocês veem que se a gente fosse continuar... Eu sempre falo isso, vocês já ficam até bravos comigo. Toda vez você fala que tem que continuar o debate. Mas vocês percebem? O debate aqui se prolongaria. Porque a gente tem uma série de questões, mas esse comentário da Fernanda, entre os vários que ela fez, obviamente, foi muito interessante. Porque a individualização da criminalidade, e nós sabemos que é uma individualização aparente, porque a gente sabe quem são os judeus brasileiros. Né? Eu uso o termo judeu, porque é o estigmatizado historicamente, mas a gente sabe a que classe pertence, qual é a etnia. Então, nós percebemos que essa individualização, ela atua tanto no sentido da taxação e da punibilidade, e depois, para romper os laços de união, que poderiam trazer fatores de contraposição a essa instituição, demandas de melhoria e assim por diante. Bom, o programa ele vai ficando por aqui. Fernanda, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Flávio. Agradeço também o convite. Tenho certeza que todos vocês gostaram muito aqui do debate. Eu gostei muito dessa conversa com a Fernanda. Vamos trazer esse debate mais vezes. Vocês sabem que não foi a primeira vez que a gente suscitou essas questões aqui no Espaço Heráclito. Mas o programa de hoje fica por aqui. Então, até a próxima segunda-feira com mais um Espaço Heráclito. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau, gente.